Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão chegando. Meu nome é Fernanda e eu faço as lives do Letra Espírita todas as terças, às 9 da manhã. Então, antes da gente iniciar o tema de hoje, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos. Vou espirrar, eu acho. Desculpa, gente. Bom dia. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje, então, é o perdão, né? Esse tema que é tão difícil para tanta gente, inclusive para mim. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda e eu faço as lives do Letra Espírita todas as terças-feiras, às 9 da manhã. Então, para falar um pouco do perdão, a gente vai estudar bastante o capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que o título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E ele fala sobre o perdão. Então, nesse capítulo, ele destaca bastante partes do Evangelho de Mateus, em que Jesus comentou bastante sobre o perdão, né? Então, diz o seguinte: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoares aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aí, eu queria discutir um pouco com vocês sobre essas palavras de Jesus, né? Porque o Espiritismo nos ensina que Deus não castiga e nem perdoa. Na verdade, somos nós mesmos, com a nossa consciência, que vamos ou nos perdoarmos dos nossos erros ou nos castigarmos, né? Bom dia, Sandro. Sandro e Sandra temos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Grazi, Andréia. Tem bastante gente hoje. Bom dia, Bia, Naldão, Andressa, Érica, Márcia, Marco Aurélio, Vanessa. Bom dia a todos. Bom dia, Daniele, Marlene. Que coisa boa. Bom dia, Camila. Bom, então, continuando aqui o nosso tema sobre o perdão. Outra partinha do Evangelho de Mateus, destacada nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é a seguinte: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus responde: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, essa é uma lição muito conhecida de Jesus, né? Que ele fala pra gente perdoar as ofensas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar quantas vezes forem necessárias. E isso é muito difícil para nós ainda, né? Então, a misericórdia é o esquecimento e o perdão das ofensas.
Então, o ódio e o rancor, quando a gente fica com esses tipos de sentimentos, significa ainda que nós somos almas e espíritos que precisam evoluir ainda bastante, né? Mostram que nós somos ainda almas sem uma elevação, que ainda precisam caminhar para chegar na pureza de espíritos puros, né? O esquecimento das ofensas é algo que só espíritos mais elevados conseguem fazer, porque esquecer as ofensas é como se você tivesse pairando acima dos golpes que são desferidos contra você. Então, é como se você nem se ofendesse mais. Então, nem teria o que perdoar, porque você já é tão elevado que você nem se ofende, né? Então, uma alma que consegue perdoar é uma alma que tem mansidão e caridade. Então, na verdade, a gente precisa esquecer as ofensas no sentido de não ficar com mágoa, nem com raiva, e que quando a gente pense sobre aquilo, aquilo não nos traga mais sentimentos ruins, né? Então, não ter mais ressentimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Bom dia, Leninha. Bom dia, Cícera. Bom dia, Inara. Bom dia, Jarbas. Bom dia, Daniele. A Daniele fala, finalmente consegui assistir a live ao vivo, mas confesso que ainda não dormi. Caramba, você tá acordada desde ontem. Parece eu, às vezes eu tenho umas insônias dessa. Bom dia, Joyce. Ah, pessoal, a Joyce pede ajuda diz que mora com uma criança de 3 anos, que está sozinha, e tá sem alimentos, e ela tá pedindo ajuda. Quem puder, então, chamar a Joyce no inbox pra ajudar ela, certo? A Joyce Silva. A Inara comenta, quem não perdoa, toma um copo de veneno todos os dias. É verdade, Nara, mas é uma coisa tão difícil ainda para nós, né? Se colocar no lugar do outro e tentar ver com outros olhos aquela atitude de uma ofensa, que às vezes para o outro nem fez com uma intenção de nos ofender, né? E a gente tem essa dificuldade de esquecer realmente, verdadeiramente o que aconteceu e perdoar de verdade. A Fabiana fala, bom dia, descobri essa página há pouco tempo, estou amando. Ah, que bom, Fabiana. As lives, elas acontecem de domingo e segunda-feira também, com outras meninas. De domingo com a Rafaela, falei errado. De domingo com a Ariane e de segunda-feira com a Rafaela, à noite. A Inara também comenta que não é fácil perdoar. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Fernanda, minha xará. Bom dia, Patrícia. A Erta comenta, pra mim é mais fácil perdoar aos outros do que me perdoar, mas trabalho constantemente pra isso. Pois é, isso também é um assunto que a gente vai abordar aqui hoje, né, mais tarde, sobre se perdoar. Porque além de perdoar o outro, nós temos que perdoar nós mesmos também. E muitas vezes, para algumas pessoas, é muito difícil esse auto-perdão. E a gente acaba sofrendo com isso, atrasando a nossa evolução, né? Então, continuando aqui a nossa live. Então, esquecer as ofensas é muito benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão, porque cada vez que a gente relembra o que aconteceu e revive aquele momento tão difícil, a gente gera uma energia que aumenta aquela nossa raiva, aquela nossa angústia, né? Aumenta uma ferida que foi gerada e nós acumulamos novo sofrimento,
Porque realmente é verdade, né? Quando nós passamos por uma situação ruim, cada vez que a gente lembra daquilo, a gente fica mal de novo, gera pensamentos negativos, atrai espíritos com vibrações inferiores também. Não vem nada de bom em não perdoar, né? Perdoar verdadeiramente. Então, perdoar é conseguir se libertar dessa parte pesada de uma lembrança, a ponto de não sofrer mais cada vez que for lembrar do assunto, né? Se nós formos pensar também, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que nós só passamos por aquilo que temos que passar realmente. Então, tudo tem um propósito para nós evoluirmos. A gente pode não entender naquele momento, mas Deus só permitiria que acontecesse alguma coisa para o nosso bem, né? Deus, como nosso Pai, quer sempre o nosso melhor. Então, tudo é para o nosso bem. E Deus não seria justo se Ele nos desse momentos de dificuldade, provas difíceis para a gente passar, sem nenhum objetivo, sem que nada de bom fosse tirado da situação. Então, se aconteceu alguma coisa que nós nos sentimos ofendidos ou prejudicados, a gente tem que perdoar, porque se aconteceu, foi, em primeiro lugar, permitido por Deus que acontecesse, né? E, além disso, muitas vezes a pessoa fez alguma coisa para nós, aparentemente sem motivo nenhum, né? A gente fala, tal pessoa não gosta de mim, de graça, nunca fiz nada para ela. Mas a gente não sabe sobre as vidas passadas. Às vezes, em uma vida anterior, a gente fez alguma coisa muito ruim para ela e que nessa encarnação ela veio com um sentimento de raiva com a gente, acaba nos prejudicando ou fazendo alguma coisa. E para nós vai parecer que foi sem motivo, mas na verdade tem um motivo aí de outras vidas e que talvez, se a gente soubesse o que a gente fez para essa pessoa no passado, a gente sentiria até vergonha, né? Então, temos sempre que lembrar de tudo isso. Deixa eu ver os comentários aqui, que teve bastante agora. A Maria pergunta o seguinte: conviver com alguém que sente prazer em ofender, o que devemos fazer? Então, Maria, você pode, em primeiro lugar, fazer oração por essa pessoa, né? A oração, ela tem um poder muito forte, porque a força do pensamento é a maior força que nós temos, como eu sempre comento aqui nas lives, e a oração tem esse poder de realmente, ao longo do tempo, ajudar, né? Então, você pode orar por essa pessoa, pedir para que ela enxergue tudo que está acontecendo, né? Como ela deixa as pessoas que estão ao redor dela chateadas. E você pode também, eu acredito, tentar conversar com essa pessoa. Às vezes é uma pessoa difícil de conversar, né? Mas acho que é válido tentar conversar com ela, explicar como você se sente, sem briga, sem... Como que eu vou falar? Sem já chegar muito enérgica, né? Falando alto. Não, uma conversa tranquila, né? A Jéssica comenta: realmente é difícil o perdão, mas nós sempre precisamos tentar, deixar que o mal se desfaça e trabalhar sempre o bem. É isso mesmo, Jéssica, tentar já é muito válido. Nós estamos aqui para fazer a nossa reforma íntima, para evoluir. Então, só de ter a intenção de melhorar e de querer perdoar, esquecer as ofensas, já é muito válido, já ajuda bastante na nossa evolução. A Daniele comenta: às vezes me ofendo, mas às vezes passa por um ouvido e sai pelo outro. Isso já é um bom sinal, né, Dani? Porque se, pelo menos em alguns momentos, você consegue não se ofender, já tá indo pelo caminho certo, né? A Osana comenta: bom dia, paz e amor em nossa terça-feira. É difícil perdoar, mas não impossível.
basta colocar em prática com pequenas coisas. É verdade, Osana, não é impossível, a gente tem que tentar, né? Eu costumo pensar sobre isso o seguinte. Gente, olha minha cachorra pegando a rede. Não pode. Não. Então, voltando. Eu costumo pensar o seguinte, eu tenho bastante dificuldade em perdoar. E pra mim é muito mais fácil perdoar quando eu entendo que a intenção da pessoa não foi uma má intenção, né? E que se, por exemplo, a pessoa me fez algum mal muito grande e ela conversa comigo, explica, pede desculpas, é mais fácil perdoar do que quando a pessoa nem tem a consciência de que cometeu um erro muito grande, né? Só que eu não posso ficar esperando a pessoa reconhecer que errou para eu poder perdoar ela. Eu tenho que perdoar de todo o meu coração, independente se a pessoa acha que errou ou não, né? E isso é realmente um exercício diário. Existe também alguma orientação dos espíritos para que a gente faça um exercício do perdão todos os dias, que a gente, num momento que esteja mais calmo, antes de dormir, por exemplo, que a gente imagine as pessoas que nós temos rancor ou alguma mágoa, a gente imagine que elas estão ali na nossa frente e em voz alta a gente fique falando com elas, conversando no sentido de assim, eu te perdoo por tal e tal coisa, né? E te amo. E quando nós temos dificuldade com o auto-perdão, fazer conosco, como eu falo isso? Conosco mesmos, com a gente mesmo. Então, falar, eu me perdoo por tal e tal atitude e eu me amo. E fazer isso diariamente. No começo vai ser meio automático, mecânico, né? Vai falar só da boca para fora. Mas depois isso vai internalizando e vai ajudando a gente a perdoar realmente. Eu li um pouco sobre isso para fazer a live de hoje. E também quando o meu pai estava doente, quando ele ia num centro de cura muito sério, os espíritos, né, estava incorporado, tratando dele, deram essa orientação para ele, que ele precisava perdoar e que uma forma de fazer isso era esse exercício. E eu achei muito interessante que realmente depois, lendo sobre o perdão no Espiritismo, eu achei de novo essa orientação, né? Então eu acho que é uma coisa que nós podemos tentar fazer para reforma íntima, para tentar perdoar, né? A Márcia também fala que é uma coincidência o tema de hoje bater o que aconteceu com ela ontem, entre ela e a irmã dela. Ah, que bom, Márcia. Espero poder ajudar de alguma forma vocês. A Lúcia comenta: bom dia, um abraço de New Jersey. É assim que fala, Lúcia? Ela tá lá nos Estados Unidos, que legal. E ela fala: tema excelente, muito difícil o auto-perdão. Obrigada por elucidar. Obrigada eu, Lúcia. A Lauride comenta: quem ofende esquece, mas quem recebe não. Por isso que a gente tem que ter muita atenção com as palavras que nós falamos, né? Muitas vezes a gente comenta que palavras ofendem mais, né? Porque muitas vezes no calor do momento as pessoas falam sem pensar ou falam até com a intenção de só magoar o outro, nem sente aquilo de verdade, mas fala só para magoar o outro no momento da discussão. E a pessoa que recebeu aquela ofensa pode levar aquilo com ela por muito tempo e não conseguir perdoar, realmente. Mas é um exercício. É um exercício bem difícil. A Grazi, comenta: eu e uma pessoa da minha família brigávamos muito mesmo. Ela me desejava tudo que tinha de pior nesse mundo. Ficamos 5 anos de mal, mas nunca odiei ela. Agora estamos bem, graças a Deus.
mas sinceramente não sei por que ela tinha tanto ódio de mim. Depois que comecei a frequentar o centro espírita, já consigo praticar o perdão. Ai, que coisa boa, Grazi, que você já consegue praticar o perdão. Isso é maravilhoso, vai te ajudar muito na evolução. Quando você comenta que tinha essa dificuldade como pessoa da sua família, eu acho que muitas pessoas têm esse tipo de problema, né? Com pessoas da própria família. E por que isso acontece? Porque nós reencarnamos muitas vezes com familiares que são espíritos que nós temos problemas já no passado, de outras encarnações. E nós reencarnamos como familiares para tentar acabar com essas diferenças, para tentar nos tornar amigos, né? E que o amor, que já tá meio intrínseco ali no ambiente familiar, ajude com que essa dificuldade de perdoar aconteça, né? Para que aquele amor da família ajude a relação das duas pessoas, né? Eu acho que bastante gente tem isso na família, pode às vezes não ser pai, mãe, filho, alguém tão próximo ou que more junto, mas sempre tem alguém da família que nós temos mais dificuldade em conviver, né? E isso explica bastante. Nós viemos junto e nascemos nessa família porque tínhamos que nascer nessa família. Existe todo um planejamento reencarnatório antes da gente vir para esse planeta, nascer aqui, para que a gente venha naquela determinada família com aquelas pessoas que nós temos que estar, certo? A Lourdes comenta que tem muita dificuldade em perdoar e sofre muito com isso, porque realmente é um sofrimento, né, Lourdes? E não é só você que tem dificuldade, não, pode ter certeza, a maioria tem dificuldade. Sidney comenta: não sei exatamente se perdoei o familiar, mas soube recentemente que ela tem passado dificuldades materiais e estou auxiliando à distância. Minha intenção é sincera, mas não consigo voltar a ter convivência com ela. Pode comentar? Claro, Sidney. Na verdade, essa sua atitude de ajudar a pessoa de alguma forma, mesmo que não seja convivendo, já é um grande passo, né? Já é muita coisa. Já mostra que você está mais disposto a perdoar do que se você não tivesse nem ligando para a dificuldade que ela está passando, né? Porque o perdão, ele é uma forma de caridade também. E quando você faz a caridade de ajudar a pessoa com os bens materiais, porque você sabe que ela tá passando por dificuldade nesse sentido, você já tá um passo à frente na caridade e que daqui a um tempo você vai conseguir perdoá-la, né? Mesmo não convivendo. E muitas vezes a gente tem a intenção de perdoar, de voltar um relacionamento, mas o outro lado não. E aí não é nossa culpa, nós queremos que volte a ficar tudo bem, mas a outra parte não quer, né? Então aí não tem muito o que a gente fazer também. Quando você comenta que a sua intenção é sincera, é isso que vale, né? A intenção, o que tá dentro do seu coração de verdade, o seu sentimento de verdade. Porque às vezes a gente pode até falar que perdoou, igual a gente ouve por aí, né? Perdoou, mas não esqueceu, então não perdoou, né? Meio que isso. Então, às vezes, a gente fala que perdoou, mas de verdade mesmo, não perdoou. Então, quando você fala que a sua intenção é sincera, isso é a melhor coisa, porque mesmo que você não tenha conseguido perdoar do que ela fez, realmente, você já tá sinceramente se dispondo a ajudar essa pessoa e um passo mais à frente aí, para daqui a um tempo conseguir perdoar. Então, muito bonita a sua atitude e tá no caminho certo. Bom, a Mari comenta que na hora da situação ela fica chateada, mas que depois passa. Mari, eu admiro isso em pessoas como você. A minha mãe é uma dessas pessoas, por exemplo, que, tipo,
ela briga, acontece alguma coisa, e 5 minutos depois ela fala com a pessoa como se nada tivesse acontecido. E eu fico chocada. Mas é uma coisa boa, né? Não levar aquela mágoa adiante. Mas pra mim ainda é muito difícil. Então eu admiro bastante. A Marta comenta que precisa aprender também o auto-perdão. A Leninha faz uma pergunta mais complexa. Vamos ver. Essas pessoas que estão desencarnando e não têm velório são cremadas de repente. O espírito. Ah, entendi. Essas pessoas que estão desencarnando e não têm velório são cremadas. De repente, o espírito não pode ficar preso aqui. Sei que não tem a ver com a live. A família não pode prender eles aqui, já que não viveu essa parte do luto. Entendi, Leninha. Eu vou responder a sua pergunta, apesar de não ter a ver com o tema da live, porque é um tema que a gente tá vendo aí recorrente. Então, vou responder rapidinho. Na verdade, não. O fato de a pessoa não ter um velório não faz com que ela fique presa aqui. Nem o fato do familiar não ter vivido essa parte do luto não faz com que a pessoa fique presa aqui no planeta Terra. O que faz um espírito ficar preso aqui depende dele mesmo, na verdade, né? Depende de ele ainda estar ligado às coisas materiais desse mundo ou ainda estar apegado muito aos familiares e não quer deixar o planeta Terra, né, aqui para ir viver melhor numa colônia espiritual. Então é isso que faz o espírito ficar preso e não a família não ter vivido luto, enfim, tá bom? Espero ter respondido aí sua dúvida. O Sandro comenta, muitas vezes a falta de perdão pode ser por falta de amor próprio, pois quem se ama em primeiro lugar não deixa espaço para guardar mágoas e rancores. Ao menos eu creio assim. Muito interessante essa visão do Sandro, né? O que vocês acham? Então ele fala que quem se ama em primeiro lugar, né, não tem espaço para guardar mágoas e por isso consegue perdoar. Faz sentido, Sandro, pode ser mesmo, né? Porque uma pessoa que não... Eu tô aqui pensando no que você falou. Uma pessoa que não se ama e muitas vezes também não se perdoa, é difícil ela conseguir perdoar o próximo. Realmente, faz sentido. Então, deixa eu ver o que eu tinha escrito para falar para vocês. Eu também ia comentar um pouco sobre como a falta de perdão pode trazer doenças físicas mesmo para o nosso corpo, né? A gente acaba somatizando e passa o problema para o corpo físico. Porque como funciona? O nosso espírito, ele busca um equilíbrio, ele quer estar sempre saudável. Então, quando a gente tá com um pensamento negativo, que pode vir da falta de perdão, ou toda vez que a gente lembra da situação, nós voltamos a ter pensamentos negativos, esses pensamentos precisam sair do nosso espírito, porque o nosso espírito ele quer estar bem, e aí ele passa para o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele também busca um equilíbrio para estar bem, né? A biologia explica bastante isso, que nosso corpo sempre vai buscar um equilíbrio. Então, buscando esse equilíbrio, vai concentrar aquele problema num órgão específico, em alguma parte do nosso corpo, e nós vamos ter uma doença, né? Isso é somatizar. É quando um problema mental, algo que está na sua cabeça, um pensamento, vira uma doença física. Então, eu estava pesquisando e eu achei algumas informações bem interessantes. Existe uma sigla em inglês que é PTED, né? P de pato, E de elefante, P de pato, T de tatu, E de elefante e D de dado. E que em português significa transtorno pós-traumático de amargura. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E esse transtorno, ele está sendo pensado como uma criação
de um novo diagnóstico de doença mesmo, né? Então, pode-se passar a diagnosticar pessoas tendo esse transtorno pós-traumático de amargura. E o que é esse transtorno? São pessoas que não conseguem perdoar ações realizadas contra elas. Então, tem a ver com o perdão. Então, pessoas com esse transtorno não conseguem perdoar e têm o sistema hormonal e imunológico afetados. Então, podem ter pressão alta e vários problemas cardíacos. Olha só que interessante, eu acho que a medicina e a ciência vai evoluir cada vez mais nesse sentido, né? De nos mostrar como os nossos pensamentos negativos, tudo que está na nossa mente influencia no corpo. E aí, então, existe esse transtorno pós-traumático de amargura, que não é ainda uma doença, mas que alguns estudiosos, então, estão pensando em transformar isso num diagnóstico de pessoas que não conseguem perdoar. Então, fisiologicamente, quando a gente tem sentimentos negativos por outra pessoa, o nosso corpo, ele, por instinto, né, pelos nossos instintos, ele vai se preparar para lutar contra essa pessoa. E isso leva a algumas alterações no nosso corpo, como a pressão alta mesmo. Então, se for por um curto período de tempo, a pressão alta não tem problema, mas um longo período de tempo acarreta vários problemas, né? A gente sabe disso. Então, olha que interessante saber que quando a gente não perdoa, nosso corpo entende que nós precisamos lutar contra aquela pessoa e aumenta a nossa pressão. Isso é bem profundo, né? Se a gente for parar para pensar. E eu achei também uma pesquisa brasileira que foi apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, feita por uma moça que chama Suzana Avezum. Essa moça, ela fez um estudo relacionando o perdão e as doenças cardíacas. Ela fez um mestrado sobre isso. E ela encontrou uma relação entre perdoar e ter infarte. Olha que interessante isso. Infarte agudo do miocárdio. Então, ela percebeu no estudo dela que pessoas que têm dificuldade em perdoar e que guardam mágoa e rancor são mais propensas a terem infartes. Então, ela pesquisou 130 pacientes que responderam alguns questionários elaborados por ela, que é uma psicanalista. E os questionários ela considerou tanto a disposição da pessoa para perdoar, né, se ela é aberta a perdoar ou não, e também ela pesquisou sobre a espiritualidade e a religiosidade. Isso eu achei muito, muito interessante. Então, ela não pegou uma religião em específico, né? Porque ela diz que existem muitas pessoas que têm uma religiosidade, mas não têm uma religião em específico. Então, ela estudou tudo isso e o estudo mostrou, então, que 31% das pessoas que infartaram, elas também tinham uma perda significativa da fé. Ou seja, além de as pessoas, a maioria delas que infartou, terem falado que tem dificuldade em perdoar, se não me engano foi 67% das pessoas. Além disso, boa parte dessas pessoas também não tinham religiosidade, não tinham fé. Então, eu achei muito interessante trazer esses dados aqui para a gente discutir um pouco, porque mostra como o perdão ele é importante e a falta dele afeta o nosso corpo físico, realmente. E como a fé e a religiosidade podem estar também atreladas a isso. Porque quando a gente acredita em alguma coisa, tem uma fé, é mais fácil a gente perdoar, é mais fácil a gente se aproximar dos ensinamentos de Jesus. E um deles é o perdão. Né? Achei muito, muito interessante isso. Deixa eu ver mais um pouquinho os comentários.
Eita, não tô conseguindo voltar muito aqui os comentários. A Lauride fala, perdoar é um exercício diário. Não é verdade? A Leninha fala, eu não guardo nem dinheiro, vou perder tempo com mágoas. É verdade, acho que tem uma música que fala isso, né, Leninha? Que fala, não guardo nem como é que é? Não guardo dinheiro, vou guardar rancor, né? Fala alguma coisa assim, de uma forma divertida, de brincar com essa questão, né? O Wagner comenta: bom dia, existe uma pessoa que tenta me prejudicar em algumas ocasiões. Procuro não ficar com mágoa, mas é muito difícil pensar em perdoar. Estou me esforçando muito, pois tenho que perdoar de coração. É verdade, Wagner, quando você diz perdoar de coração, é muito do que a gente estava comentando, né? De perdoar verdadeiramente, de quando você se lembrar do que a pessoa te fez e você não ficar com raiva tudo de novo, né? E isso é muito difícil. Eu acho que o Espiritismo vem nos ajudar bastante nisso. Mas só você tendo a intenção de perdoar já é uma ótima coisa, né? Você já pode ficar mais tranquilo porque você está trabalhando na sua reforma íntima. E isso é muito valioso. Ups, passei aqui alguns. A Cícera fala, como eu faço para me aprofundar no espiritismo? Aqui onde moro é muito difícil encontrar um centro espírita. Caramba, Cícera. Bom, eu acho que para você se aprofundar, você pode sempre começar pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec também, porque são livros, obras básicas do Espiritismo. E já que não tem centros espíritas aí perto, você pode acompanhar pela internet mesmo, como você está fazendo aqui com a nossa página. E também existe bastante conteúdo atualmente na internet, bastante coisa no YouTube, aqui no Face também, sobre o espiritismo, né? Você pode ir se aprofundando dessa forma. Existem alguns bons sites que trazem também bastante coisa interessante. E tem o nosso blog, o blog do Letra Espírita, que traz artigos com vários temas diferentes também, que são artigos curtinhos, você pode ler rapidinho ali, se quiser esclarecer uma dúvida específica sobre algum tema, tá bom? A Lauride está falando dos livros, isso mesmo. Inclusive, Cícera, nós do Letra Espírita, a atividade principal do Letra Espírita é o Clube do Livro. Eu não sei se vocês sabem, mas o Clube do Livro, do Letra, é assim, você tem um valor mensal que você paga, e aí tem várias opções, né, de planos, e aí você paga um valor e recebe os livros na sua casa. Você também pode escolher que tipos de livros você quer receber. Se você prefere romance espírita, se você prefere livros que tenham mais instruções básicas sobre o espiritismo. Então, tem até livro infantil. Então, vocês podem entrar lá no site do Letra e ver como que funciona direitinho, os valores, tudo direitinho do Clube do Livro, que aí vai receber em casa, pelos correios, os livros do seu interesse e você pode aprofundar um pouquinho mais também, tá bom? A Irana comenta que não é fácil orar por quem nos faz mal. É um aprendizado árduo, mas precisamos evoluir para que conseguimos. É verdade. O exercício que a gente pode fazer também, Irana, nesse sentido de orar para quem nos faz mal, todo dia a gente sempre orar. A gente costuma orar primeiro para quem a gente ama, né? Isso é o natural. Então, depois de fazer isso, orar por quem a gente não ama tanto assim, né? E orar no sentido de assim, se a pessoa te fez um mal, orar no sentido de que ela enxergue as coisas, para que ela melhore, para que ela não magoe as pessoas, mas também orar no sentido de pedir ajuda para a gente conseguir perdoar.
Porque os espíritos, eles sempre vão nos auxiliar nesse sentido, nos dando forças pra gente vencer as dificuldades da vida. Então, quando você ora nesse sentido, depois de um tempo, você vai se sentir mais forte para lidar com tudo isso. Tanto lidar com a pessoa que te faz mal, quanto conseguir perdoar, né? Mas não é fácil, realmente não é fácil. A Mirtes fala que só tem a agradecer a Deus, pois não tem nenhuma dificuldade de perdoar. Ai, que bom. Bom dia, Reginaldo. A Daniela, acho que comentou da minha cachorra, né? Ela é muito agitada, Dani. Ela tá aqui do meu lado agora. E aí ela tá mordendo a rede, eu preciso tirar de lá. A Jaqueline fala, todos que me ofendem, eu não guardo mágoa. Sempre peço a Deus para cuidar da pessoa. Eu não tenho problema nenhum em perdoar, mas sofro muito com tudo isso. Muito legal, Jaque, que você falou que não tem problema em perdoar. Admiro muito isso. O Augusto também fala um pouquinho do auto-perdão. A Elza fala, queria entender porque um irmão sempre me chateia, magoa com atitudes e não consigo ter raiva dele. Tenho sempre pena e quero sempre poder ajudá-lo. Mas isso com ele. As irmãs têm até ciúmes, mas não faço por não gostar delas. Que interessante, Elza, esse seu relato. Então, na verdade, seu irmão, ele sempre te chateia de alguma forma, mas você não consegue ter raiva dele. Isso é uma coisa muito boa, né? E eu acho que isso pode vir de uma relação de muitas vidas passadas que vocês vieram juntos e você tem esse amor por ele e que de alguma forma então você não se chateia, não se magoa com as coisas que ele faz, né? Você só quer ajudar. E isso é um sentimento muito bom, né? Não perca isso, tá bom? Pessoal comentando da minha cachorra. A Lunara comenta, perdoar não é uma tarefa simples, mas é gratificante o resultado. A paz de espírito adquirida, a liberdade, a visão de novos horizontes. É verdade, Lunara. A Cida fala que gostou bastante do estudo. Fico feliz, Cida. A Ana Lúcia fala, e quando fazem alguma coisa que a gente não tem culpa, mas falam? Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, Ana. Qualquer coisa, pergunta de novo, se eu não tiver respondido, tá bom? Mas eu entendi que você tá perguntando assim, quando inventam alguma coisa sobre a gente, né? Falam que a gente fez alguma coisa que a gente não fez, né? Tem uma lição sobre isso, eu acho que é Chico Xavier, que falava assim, pra gente não se magoar quando inventam alguma coisa que não é verdade sobre nós. Porque ele fala assim, que se for verdade, o que estão falando da gente, é verdade. Então, não tem o que a gente fazer. E se for mentira, é mentira. Então, por que a gente vai se magoar com algo que a gente sabe que não fez, né? Então ele fala, não precisa se magoar de nenhuma forma, nem sendo verdade, porque se é verdade, você fez mesmo, e estão falando só o que você realmente fez. E se for mentira, você sabe que você não fez, então você pode ficar tranquilo. O que acontece muitas vezes nesses casos é que a gente se preocupa com o que os outros vão pensar de nós, né? Eu acho que essa é a mágoa que fica, na verdade, né? A calúnia, vamos dizer assim. E isso também é uma dificuldade que a gente tem de realmente ficar em paz com a nossa consciência e isso bastar, não ter que ter a aprovação dos outros, que os outros pensem bem da gente, né? Isso também é um exercício diário. O Ricardo falou, eu dei risada agora com o seu comentário, Ricardo, falando que eu sou meiga e tenho dificuldade de perdoar. Ricardo, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Acho que todo mundo tem bastante dificuldade, né? Não é porque eu tô aqui falando no Letra Espírita que eu sou anjo, não, gente.
Pelo contrário, eu aprendo muito com vocês. Eu sou a maior beneficiada, na verdade, das lives e preciso aprender bastante. Muita coisa ainda. Todo mundo aqui, na verdade, todo mundo que tá encarnado no planeta Terra precisa aprender alguma coisa, né? Todo mundo que tá aqui não é anjo. Se fosse anjo, não tava aqui, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, todo mundo que tá aqui tem defeito, mas tem coisa boa também. Opa. A Ana Lúcia fala que perdoou, mas ficou muito sentida. Ah, entendi, Ana. Sobre aquele caso de alguém inventar algo que você... Falando que você fez uma coisa que você não fez, né? Então, a Ana Lúcia fala que perdoou, mas ficou muito sentida com a pessoa. Que falou algo que ela não fez, né? Eu entendo, é bem complicado mesmo, né? Principalmente se é uma pessoa que você gosta, que você tem muito carinho por essa pessoa e não tá esperando, né? Quanto a isso, também tem uma lição que o Espiritismo sempre nos traz, falando que... deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Falando que se a gente se desiludiu com alguém, a gente não esperava, muitas vezes a gente fala isso, né? Ai, não esperava que ele fizesse isso comigo, que ela fizesse isso comigo. Muitas vezes é porque a gente se iludiu pensando que a pessoa fosse ser perfeita. E como nós comentamos agora, ninguém é perfeito no planeta Terra, né? Então, a gente se iludiu pensando que aquela pessoa não ia ter defeito nenhum, só ia ter virtude. E aí... o problema, então, não está no outro, né? O Espiritismo nos traz essa lição de que é previsível que a pessoa erre, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos e erra. Então, a gente não tem razão ao afirmar que não esperava que tal pessoa fizesse aquilo e aí já condenar ela para sempre. Porque ela vai errar, a gente também erra, né? Então, isso também envolve bastante o perdão. E o erro tá em nós que não aceitamos as pessoas como elas são, né? A gente quer uma perfeição da pessoa que nem existe dentro de nós. A gente quer uma perfeição que nem a gente tem, né? Então, a gente tem que mesmo praticar o perdão nesse sentido de que se nem a gente é perfeito, a pessoa também não vai ser perfeita. Ela pode errar em algum momento e nos magoar, né? E falando um pouquinho do auto-perdão, quando nós não nos perdoamos, é uma forma de agressão. É exigir de nós capacidades e habilidades que a gente ainda não tem, né? A gente ainda está desenvolvendo. Então, é errado nos culpar, nos condenar, exigindo algo que ainda está além das nossas forças. Isso seria nos punir. E Deus não quer isso. Deus, como nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Ele não quer que a gente se puna desse jeito, né? Inclusive, Deus nos presenteou com o esquecimento do passado, justamente por isso. Porque se a gente lembrasse tudo o que fez nas vidas passadas, a gente não iria se perdoar, muito provavelmente. E iria estagnar sem evoluir. Eu sempre comento isso aqui também, né? Que eu, pelo menos, se eu soubesse tudo que eu fiz de errado nas vidas passadas, eu ia ficar pensando nisso, pensando e não ia conseguir fazer coisas boas na minha vida atual, que é para isso que a gente tá aqui. Então, se até Deus nos presenteou com esse esquecimento do passado, para que a gente não fique se punindo, por que a gente vai fazer isso, né? É bom sempre lembrar dessa lição, para a gente poder não ficar martelando na nossa cabeça nossos erros, se massacrando com isso, né? A culpa é algo muito ruim, que corrói, que não deixa a gente seguir em frente. Deixa eu ver aqui os comentários. Ei. Meus cachorros vão latir, gente. Se eles latirem, desculpa. É porque todos os cachorros da vizinhança estão latindo. Daqui a pouco eles vão
atacar também aqui, ficar doido. A Dani lembrou uma lição muito legal de Chico Xavier. Ela fala assim: antes de ofender alguém, coloque um pouco de água na boca e até passar a vontade de ofender, não engula a água. É a água da paz do Chico Xavier. É verdade, Dani. O Chico falava isso, né? Que quando a gente quer falar alguma coisa de ruim ou dar uma resposta pra alguém que magoou a gente, pra gente dar um gole de água e ficar segurando água na boca até passar a vontade. E a gente até brinca, né? Falando que então vai ficar andando com uma garrafinha de água, né? Pra onde for pra poder fazer isso. E quantas vezes a gente não se arrepende de ter falado alguma coisa? Ou de ter. Ou pensa assim, depois que a cabeça esfriou, eu consegui resolver o problema. Porque no calor do momento a gente fala sem pensar. Então essa dica da água do Chico Xavier é justamente por causa disso. Para que no momento a gente segure, não fale nada. E aí, depois, quando o momento passar, a gente pode pensar com calma para resolver aquilo, né? Muito bem lembrada, Dani. Para pessoal que pede orações, Genimar tá pedindo orações, eu sempre oriento para baixar o aplicativo do Letra Espírita, que lá tem um lugarzinho próprio para pedir orações, tá bom? Bom dia, Lindinalva. Bom dia, Bianca. Cláudia. A Bruna pediu para repetir o exercício do perdão. Então, Bruna, o exercício é assim. É você imaginar, tem que estar em um momento sozinha, né? Calma. Você imaginar que as pessoas que você precisa perdoar ou que você tem alguma mágoa estão com você. Então, imagina que elas estão na sua frente e vai conversando com cada uma delas. Tipo, fulana, eu te perdoo por ter feito tal coisa e eu te amo. E se você tiver problema com se perdoar, fazer com você mesma também. Então, eu, Fernanda, me perdoo por ter feito tal coisa. E eu me amo. E fazer isso repetidamente todos os dias. No começo vai ser mecânico, mas depois vai se tornar uma coisa mais interna e vai ajudar no perdão. Vamos fazer esse exercício? Depois vocês me falam se deu certo, tá? Eu vou fazer também. Eu tinha começado um tempo atrás, mas como a gente é muito impaciente ainda, depois eu parei. Mas eu vou voltar a fazer. Vamos todo mundo fazer. A Dani fala que sabe que a gente escolhe a família que vai encarnar, mas às vezes acha que errou de família, Dani. Por quê? A Lindinalva fala que tem problema com a irmã há mais de 30 anos e não consegue ver ela como uma irmã. Isso deixa desconfortável. Então, Lindinalva, a gente estava comentando sobre isso, né? Que muitas vezes nós nascemos numa família em que a gente tem um problema com alguém justamente para tentar resolver esse problema. E a lição do Evangelho segundo o Espiritismo é para a gente perdoar o quanto antes. Então é assim, se nós fizemos alguma coisa que magoou alguém, a gente ir lá e pedir perdão. E se alguém fez alguma coisa pra gente, nós, o quanto antes, perdoarmos. Por quê? As mágoas, elas são levadas além da vida, né? Depois, quando a gente desencarna, a gente não esquece a mágoa continua. Então, imagina ficar levando uma mágoa por várias vidas, né? Por várias encarnações, por séculos. Ai, que coisa horrível. E também, alguém que a gente magoou pode se tornar um obsessor numa outra encarnação nossa, porque aí ele vai em espírito, ele em espírito e nós encarnados. Se nós fizemos alguma coisa ruim para ele no passado, ele pode então se tornar um obsessor, de forma que ele vai aproveitar que nós estamos encarnados, então estamos presos aqui nesse corpo material, para ficar nos atrapalhando, inspirando coisas negativas na nossa cabeça, porque quando a gente estava em espírito era mais difícil o obsessor fazer isso, porque o espírito ele é mais livre.
Mas quando nós estamos encarnados aqui, presos no corpo físico, a gente fica preso mesmo. E o obsessor, então, ele consegue mais facilmente nos atingir. Então, pensa, muitas vezes, algo que a gente fez de errado, ter deixado de pedir perdão e de reconhecer uma falta, né, que nós cometemos, pode causar no futuro uma obsessão. Então, a orientação é realmente pedir perdão pelo que a gente fez de errado e perdoar as mágoas, né, perdoar qualquer pessoa que nos tenha feito algo. Isso vale para os familiares também, né? Inclusive, se você, por exemplo, tem um problema com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai, seu filho, e não resolve nessa vida, na outra vida vocês vão voltar juntos de novo para resolver. Então, assim, é bom resolver o quanto antes, porque se não resolver, você vai ficar voltando sempre junto com aquela pessoa que você não gosta, né? E resolvendo, ela vai deixar de ser uma pessoa que você não gosta para ser uma pessoa que você gosta. Então, isso é muito bom, né? Deixa eu ver o que mais que vocês comentaram. A Maria fala que também convive com uma pessoa que só mostra defeitos nela, como se tudo que ela faz for errado. Mesmo que ela esteja quieta, a pessoa provoca. E ela sente... E a maior dor que ela sente é o desprezo. Aí ela comenta que Deus me perdoe, mas acho que fui muito malvada em outras vidas com essa pessoa. É difícil. Aí ela comenta assim, é bipolar essa pessoa, né? É muito difícil. Então, Maria, o seu comentário foi certinho com o que a gente estava falando na live. De muitas vezes, em outras vidas, nós que fomos o errado. Nós que fizemos a coisa errada pra pessoa. Então, quem somos nós pra agora nos magoarmos, né? É muito legal que você tenha essa visão, porque pode ajudar você a perdoar, né? A Márcia comenta, excelente tema, um grande e desafiador sentimento para ser trabalhado ao longo de cada existência. E ela fala, amei ver seus fofuchos, os cachorros, calminhos e comportados ao fundo. Quando for possível, fale da importância espiritual dos animais de estimação. Fraterno abraço, paz e luz. Márcia, se não me engano, eu vou fazer uma live sobre os animais, eu acho que daqui a um mês, mais ou menos. É que agora eu não vou lembrar de cabeça a programação de cada live. Mas, enfim, daqui umas 3 ou 4 semanas eu vou falar sobre os animais, porque é um tema que eu amo também. Obrigada, viu? Bom dia, Zuleika. A Adriana fala, bom dia. E quando a gente perdoa, mas prefere não ter contato, só cumprimenta se ver na rua ou encontra na casa de parente por acaso. O perdão é válido? Então, Adriana, depende. Tem que ver se o perdão ocorreu realmente, né? Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente acha que perdoou, mas não quer ficar perto, mas não... Quando lembra, ainda sente raiva. Então, isso não é um perdão verdadeiro, né? Então vai depender. Se você prefere não ter contato com a pessoa porque você tem medo de que ela te prejudique, por exemplo, pode acontecer, é uma coisa. Agora, outra coisa é você não querer ter contato com a pessoa porque ainda tem uma mágoa. Aí você não perdoou verdadeiramente, né? Vai depender de cada caso. Mas também não precisa se preocupar e ser dura com você mesma nesse sentido. O perdão é uma coisa que leva tempo, realmente, né? A gente teve bastante comentário hoje, eu não sei se eu vou conseguir responder todos. Geralmente eu respondo 100% dos comentários. Se eu não conseguir responder todos, eu peço perdão pra vocês, tá bom? A Leninha fala que é igual a minha mãe, que eu tava comentando, né? Ela fala que o marido fala que ela não tem vergonha, que ela briga, extrapola e depois deleta. Esquece o que aconteceu. Que ela acredita que todo mundo erra e todos merecem ser perdoados. Vida que segue.
Ai, perfeito o pensamento, Leninha. Ensina pra gente como que faz. A Dani tá comentando, eu não sei, colocou assim: eita, danadinha, vai ser uma ótima psicóloga. Não sei se tá falando de mim ou da moça que eu falei da pesquisa, porque eu também estudo psicologia. A Janaína fala: bom dia, me chamo Janaína, sou muito negativa. Como saber quando realmente perdoei certa pessoa ou situação? Perfeita pergunta, Jana. Você vai saber que você perdoou quando você lembrar disso e não tiver raiva. Quando você conseguir lembrar disso e falar: ai, passou, ah, que besteira. Nossa, ainda bem que isso já foi, né? Não lembrar disso ainda com mágoa. Uma coisa também que eu costumo pensar bastante é no sentido de que tem pessoas, às vezes familiares, que não se falam por muitos anos, né? Guardam uma mágoa muito grande e tal. Só que às vezes a gente tem que parar pra pensar que se aquela situação não tivesse acontecido, daquela mágoa, daquele problema, nós não estaríamos onde estamos hoje. E, de novo, que Deus permitiu que acontecesse por algum motivo. Então, por exemplo, eu sempre tive sonho de ser veterinária, psicóloga, professora, cabeleireira, enfim, sempre tive o sonho de seguir uma carreira e meus pais não deixaram, né? Por exemplo, desde que eu sou nova, eles não deixaram e por conta disso eu fui conseguir realizar meu sonho só depois de estar mais velha, com 40 anos, por exemplo. Tudo bem. Se a gente for parar pra pensar, durante todo esse tempo que eu não consegui fazer o que eu queria e eu culpo meus pais, por exemplo, a minha vida ela foi se desenrolando. Então, eu posso ter conhecido o amor da minha vida, posso ter conhecido meu marido numa empresa que eu trabalhei, né? E se eu tivesse conseguido fazer o que eu queria antes, eu não teria trabalhado naquele lugar, por exemplo, e conhecido meu marido naquela empresa. Então, isso também serve para a gente pensar que tudo acontece da forma como tem que ser e que a gente não tem que culpar os outros, né? Tem que perdoar realmente, porque talvez então, se meus pais não tivessem feito o que eles fizeram, né? Que eu não gostei, mas feito o que eles fizeram, hoje eu não estaria casada, por exemplo, com tal pessoa que eu amo, porque eu não teria nem conhecido ela, porque o rumo da minha vida seria outro. Então, isso também acho que é um consolo pra gente pensar e conseguir perdoar quando são esses casos de mágoas muito grandes que vêm de uma coisa que afetou muito a sua vida, né? Que você não perdoou alguém porque fez algo que afetou demais a sua vida. Pensar que as coisas boas que te aconteceram também não teriam acontecido se a sua vida tivesse seguido outro rumo e outro sentido, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha nos comentários, que já passou das 10 e eu preciso encerrar a live. E como sempre, eu não consigo falar tudo que eu quero falar, né? Porque a gente fala demais. É muita coisa pra falar pra vocês e aí eu nunca consigo falar tudo que eu quero. Eu queria só fazer mais um comentário de que no Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, da forma que Jesus entendia a caridade? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. No centro que eu frequento, eles sempre comentam essa frase. Então eu vou falar de novo. Benevolência para com todos, que é a bondade para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros, que é o perdão, a misericórdia, né? Com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então você vê que perdão das ofensas é uma das coisas que está aqui como principal do verdadeiro sentido da palavra caridade, de tão importante que é o perdão, né? Bom, a Lunara também comentou sobre o auto-perdão, que é muito importante. A Fátima perguntou do vírus, falando que ela ficou muito nervosa.
com a situação do vírus, o que deve fazer. Eu vou só comentar um pouquinho então sobre isso pra gente poder encerrar. E aí eu peço desculpa pra quem eu não consegui responder, que hoje teve bastante comentário. Então, Fátima, eu vou comentar um pouquinho sobre a sua pergunta, porque é um tema que a gente tá vivendo aí, apesar de não ser o tema da live de hoje, mas eu vou comentar rapidamente. Eu acho que muita gente ficou muito nervosa com essa situação do vírus, né, do coronavírus. O que nós temos que tentar fazer é não ficar ligada 24 horas nisso, porque a TV só fala disso, por exemplo. E aí, quando a gente fica ligada 100% no mesmo assunto e num assunto ruim, isso só vai trazer coisas ruins para nós, porque a gente sabe que pensamentos e sentimentos negativos atraem coisas negativas. Então, tenta distrair a sua cabeça. Todo mundo, né, eu acho, já sabe o que é o vírus, já sabe como fazer para prevenir. Chega desse assunto. Não fica pensando nisso, buscando informação sobre isso o tempo todo. Você já sabe o que tem que fazer, já sabe o que é, agora vai distrair sua cabeça, seja trabalhando, vendo filme, qualquer outra coisa, tá? E também pensa que os espíritos nos dizem sempre que o que tem que acontecer vai acontecer, né? E que a gente também tem que fazer o nosso máximo. Então, se eu, Fernanda, tiver que ficar doente com coronavírus, eu vou ficar. Mas ao mesmo tempo, isso não significa que eu tenho que largar a mão de tudo, então, e sair por aí ficando aglomerada com pessoas, não tomando os cuidados que tem que ser tomados. Nós temos que, em primeiro lugar, cuidar da gente, senão os espíritos também não ajudam a gente, né? Então pensa sobre isso e pensa também que toda a situação do vírus, se aconteceu, é porque Deus permitiu, e se Ele permitiu, é porque a gente tem que aprender alguma coisa com tudo isso. O que eu acho que temos que aprender? Valorizar a família quando a gente tá recluso, né, de quarentena. É pra gente conviver mais entre família, porque atualmente isso não acontece muito. Pensar um pouco nas coisas, parar pra pensar quando a gente fica assim, sem ter nada pra fazer, a gente fica refletindo, né? E a gente tem que refletir mesmo nas coisas, né? Nas situações da vida. Porque muitas vezes a correria do dia a dia faz a gente ir levando com a barriga, vai levando, vai vivendo e não para pra pensar nas nossas atitudes. Então, isso também vai fazer a gente pensar nas nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Então, reaproximar dos parentes, ter mais empatia, de ver que alguém tá com alguma dificuldade de querer ajudar. A gente viu bastante movimento de pessoas que se disponibilizam aí no mercado para as pessoas mais idosas do grupo de risco. Então pensa quanta coisa boa isso não vai trazer. Se não trouxesse coisas boas, não teria sido permitido por Deus. Muitas vezes Deus permite que essas grandes situações aconteçam para que a nossa evolução ande um pouquinho mais rápido, né? E outra coisa também é que a gente, infelizmente, aprende mais pela dor do que pelo amor. Então, uma situação de dor muitas vezes faz a gente evoluir muito mais do que se tudo fosse no amor, na paz, né? Então, pense um pouco sobre isso e fica tranquila. Tudo acontece da forma como tem que ser. Não se desespera, tenha fé e faça bastante oração. Orar e vigiar, como Jesus nos ensinou, para que você possa ficar em paz, tá bom? Deixa eu ver se teve muito comentário que eu não respondi. A Márcia também pede um tema de depressão. Tá bom, Márcia, eu vou tentar colocar o tema aí de depressão, tá bom? A Dani falou, ó, que a Rafaela, do Letra Espírita, ela tem uma live sobre depressão. Isso mesmo, Dani. Eu sabia que alguém já tinha comentado sobre depressão. Lembrava se era a Rafa ou a Ariane. Procurem depois nas lives aí que ficam salvas no Facebook. E aí vocês vão achar sobre depressão. Opa. Nélia também falando de pessoa da família.
que não conseguiu perdoar. Bom, gente, eu vou ter que então encerrar a live de hoje, que eu já tô atrasada. Já são 10h11. Peço desculpas então mais uma vez pra quem eu não consegui responder os comentários. E agradeço que vocês tenham ficado aqui comigo e assistido a live. E mais uma vez, obrigada, porque eu sou a maior beneficiada com as lives, né? Eu aprendo bastante e tento exercer a reforma íntima com tudo que a gente estuda juntos aqui. Então, vamos agradecer aos espíritos protetores que nos ajudam e nos amparam durante as lives e agradecer pelos ensinamentos recebidos durante o estudo. Que todos vocês possam ter uma ótima semana, que ainda é terça-feira, e com coisas boas, pensamentos e sentimentos positivos na cabeça, né? E vamos fazer o exercício do perdão, todo mundo. Aí a gente comenta terça-feira que vem, se vocês estiverem assistindo, como que foi essa semana com o exercício do perdão, tá bom? Aí a gente fala um pouquinho. Um beijo, gente. Tchau.